Ok? Bom, o último ponto é turismo, e aí essa coisa vira meio subjetiva, embora a demanda dela seja muito pouco, mas é uma coisa subjetiva, pode ter uma crítica aqui, outra acolá, mas o sentido é o seguinte: se imagine você saindo daqui, e muita gente foi, eu não fui, mas muita gente foi. A gente, aliás, é muito difícil ir, porque é geralmente ano de eleição, né? Eleição estadual, deputado, governador. Mas muita gente já foi, com certeza. Saindo daqui para assistir a Copa na Alemanha. Você vai ver o jogo do Brasil, certamente, mas vai querer lá ocupar o seu tempo, né? Vai querer visitar um teatro, um museu, um equipamento, vai querer ocupar seu tempo, porque você fica... Isso é um período que geralmente as pessoas reservam aí 2 semanas, né? É razoável isso. Eu vou ver a Copa, então 2 semanas, já deixa aí para a final, não sei o que e tal, fica vendo se está bem o Brasil, ou a pessoa já faz com antecedência. Então você tem que ter na cidade equipamentos que assegurem a um turista alternativas, não só ver o jogo, né? Ele quer ir a bons restaurantes, e aí vai ser investimento privado, quer ir à praia, e a praia tem que estar limpa, e servir uma boa comida, e ser bem tratado. Depois do senhor desenvolver essa parte aí, eu queria depois fazer uma pergunta sobre a questão do turismo. Sim, senhor deputado. Bom, então, a lógica é essa. Vocês vão ver, eu estou fazendo muita justificativa, pode até parecer que eu estou querendo arrumar dinheiro para alguma coisa, mas não é não. Vocês vão ver aí que tem muito pouca demanda em relação a isso. Mas isso, a nosso juízo, tem relação com a Copa, embora algum possa achar que não. Governador Zé Ferrer. Pois. Antes do Vossa Excelência entrar no último título aí, turismo, já demonstra que, a nível de vestibular, das 12 cidades contempladas, Vossa Excelência já demonstra que tem conhecimento em todas as matérias. Então, a nível de vestibular, nesses 5 anos, eu acho que o nosso Estado e Vossas Excelências vai tirar nessas matérias sempre os primeiros lugares. Existe aqui 3 subtítulos que, antes de entrar aqui na parte de turismo, eu gostaria de fazer só uma pergunta aqui sobre a questão de dar uma sugestão ali na Avenida Raul Barbosa. Mobilidade, transporte. Como cartão postal na construção de quadras de poliesportivas. A gente vê ali que vai ser beneficiado o Lagamar, o Pio 12, a Aerolândia, porque na administração do irmão, como deputado federal hoje, o Ciro Gomes, que na época, eu não sei se era prefeito ou governador, foi ele que construiu aquele campo de futebol, ali vizinho à Polícia Ambiental. Então, para quem vai para o Castelão, praticamente hoje, ou você vai pela Raul Barbosa, ou vai pela BR-116. Então, eu gostaria, depois de falar com o nosso secretário de Esportes, dando uma sugestão da Raul Barbosa ser um cartão postal na construção de quadras poliesportivas. Deputado, olha, muita gente me diz isso, e eu sou econômica em algumas coisas, mas essa coisa de comunicação e divulgação, realmente eu tenho que dar a mão ao palmatório, a gente peca muito. O que você está sugerindo já está sendo feito pelo Estado. Vai ter ali, naquele intervalo, aquele espaço entre a Murilo Borges, lateral, quem vai para o aeroporto esquerdo da Raul Barbosa, entre a Murilo Borges e lá o batalhão de polícia, toda uma ação de urbanização, com pista de skate, com campo de futebol, com passarela, arruamento, já está sendo feito. Está começando devagarzinho, eu tenho até reclamado, mas eles já estão fazendo a calçada, que é a demarcação. Já viu o meio-fio lá, está sendo refeito, e aquilo ali tudo vai ser refeito. Nós tivemos agora um problemazinho, que é o seguinte: nesse grande projeto, desse grande investimento de esgotamento sanitário que nós estamos fazendo, tem a necessidade, porque Fortaleza é o seguinte: o interceptor oceânico, ele está onde está, ali em frente à Marinha, né? Ali na chegada do Pirambu, lá direito, antigo kart clube ali, tem ali o interceptor. De lá ele coloca 5 quilômetros o esgoto de Fortaleza no mar.
É assim que se faz em cidades litorâneas, embora tenha antes um pré-tratamento, etc, etc. Toda essa região, Maranguapinho, ali, lá na Borges de Melo, só para dar uma ideia, da Borges de Melo ali, na Lagoa da Parangaba, o esgoto de lá, recolhido, que nós estamos fazendo agora, ele vai entrar no que chamam de macrosistema, é uma enorme adutora que vai, isso quando for fazer aqui, vai ser um transtorno grande, porque, salvo engano, ele passa pela Desembargador Moreira, e é um negócio de, acho que 2 metros de 2 metros de diâmetro. Imagine cavar para botar um tubo de 2 metros de diâmetro na Desembargador Moreira, e na Raul Barbosa. E lá, naquele espaço, vai ter que ter uma estação de bombeamento, uma parte do espaço. Então, nós estamos adaptando o projeto, vamos ter que recuar um pouco, vamos fazer lá uma companhia de meio ambiente bem arrumadinha, um projeto bem bonitinho, e está definindo essa coisa. Mas toda a área ali vai ser urbanizada, viu? Em suma, a sua sugestão já está acatada, não está nem na relação aqui de coisas da Coba, mas já está... Você vê a placa, ali onde tem aquela cabine policial, na Murilo Borges com Raul Barbosa, tem lá uma placa dizendo o valor, se não me engano, são... Sei não, sabe não, né, Bismarck? Bom, tem lá a placa dizendo quanto é o valor e o que é que vai ser feito. Então, turismo, já fiz o preâmbulo, o centro de eventos, a gente pode... Durante a Copa está fazendo e antecedendo a Copa diversos eventos aqui internacionais, Governador, dizendo respeito a isso. Previsão de recursos 297 milhões, entre parênteses, porque está todo equacionado, já está iniciada as obras e, enfim, se Deus quiser, para estar pronto no ano que vem. governador, só para na área do turismo. Não estamos pedindo um tostão, deixando bem claro. Na área do turismo, eu queria dar uma sugestão ao comitê organizador aqui do Estado do Ceará, o seguinte, por exemplo, em 2002, da Copa da Alemanha, o Brasil, 2002 foi na Copa, 2006, na Copa da Alemanha, o Brasil, ele estava numa sede, no sorteio, mas que antes ele foi para a Suíça. Então, o que é que eu queria sugerir para aumentar, inclusive, o fluxo? Vamos dizer que o senhor começou falando, eu vinha de casa, eu vim na hora que o senhor começou a falar sobre eliminatórias. Então, é o seguinte, vamos dizer que a chave do Brasil caia, o Brasil vai para outro canto e que venha para cá uma seleção X, 4 seleções. Mas nós podemos trazer outras seleções que não só aquelas para cá. Por exemplo, trazermos aqui o secretário de esporte, de turismo, o senhor mesmo, capitaneando uma comissão, por exemplo, pega uma Espanha, vamos dizer que a Espanha cai em Brasília, uma sugestão, inclusive que eu ouvi uma entrevista... Vossa Excelência viu ouvindo pelo rádio? Não, quando o senhor falou eliminatórias. Agora aqui, enquanto estava chegando aqui. Não, mais cedo, o senhor começou a abrir, falou em eliminatórias. Não, eu estou dizendo isso, nobre deputado, porque eu falei exatamente o que você falou. O Estado já está fazendo isso. A Espanha, por exemplo, nós já tivemos lá convidando para que ela viesse com antecedência se aclimatar aqui. Porque aí, na realidade, se traz 30 dias para cá, ou Espanha ou qualquer outra seleção, nós estamos trazendo não só, deputado Nelson, aquelas chaves que estão vindo, mas outros turistas também, porque nós vamos ter 30 dias aí, no mínimo, de todo o setor daquele país aqui dentro. Eu citei exatamente o mesmo caso. O Brasil foi para a Copa da Alemanha, foi um mês antes, ficou na Suíça e tal. Nós vamos procurar trazer, já estamos fazendo contato, algumas seleções para virem se aclimatar com antecedência aqui. Porque, aí Vossa Excelência lembra também, o Brasil estava lá na Suíça, e a reportagem daqui para lá, aí fazia reportagem sobre a cidade, onde ela estava. Tudo isso é visibilidade. Agora, para isso, governador, precisamos... Eu quero só colocar aqui uma informação, que hoje não há mais uma situação que já aconteceu no passado, mas num passado já bem distante, de uma seleção ficar sempre no mesmo lugar. Não há mais isso. Exatamente. As seleções, elas mudam. Mudam. O Brasil, por exemplo, já na Copa... Na Alemanha, como é pequenininho e os nomes são complicados, a gente acabou nem gravando onde o Brasil ficou. Mas na Copa lá dos Estados Unidos, o Brasil foi campeão também, o Brasil jogou de costa leste a costa oeste. Teve jogos na costa leste e teve jogos lá no outro extremo governador, só para concluir, do país. Só para concluir. Agora tem um problema que eu vejo o seguinte,
independente dessa seleção que possa ser convidada, as seleções mesmo da chave aqui, nós temos aqui o Castelão, vamos ter o PV recuperado aí, mas, na realidade, eles precisam de centros de treinamentos importantes. Aí eu acho que até a iniciativa privada poderia entrar com esses centros de treinamentos, porque as seleções vão precisar de centros de treinamento. Correto. Foi outra coisa também colocada aqui. Esse grupo que, como é que chama? Confid. O grupo Confid é um grupo espanhol, tem um projeto já iniciado aí de um resort lá em Fortim. Eles vão incorporar ao projeto deles um campo, uma estrutura para poder abrigar, e aí já foi a Secretaria de Turismo e eles, oficialmente lá, a Confederação Brasileira, Confederação Espanhola de Futebol, para fazer a sugestão. E a iniciativa privada, com certeza, em outros equipamentos, eu imagino, já tinha feito referência aqui, esse Aquiraz Resort tem tudo para botar lá uma estruturazinha, já tem os quartos de hospedagem, é botar uma estrutura de um campo e uma sala de física, que deve ter também no resort. Aquele hotel, que esse time de futebol vem em Porto Aldeia. Aquiraz, lá no Cumbuco pode ter, e outros empreendimentos, aí são 5 anos, com certeza é possível a gente viabilizar outros empreendimentos. Nós somos um local privilegiado pela nossa situação geográfica, pelo nosso clima, enfim, por uma série de fatores. Então, continuando aí na questão do turismo, o aquário do Ceará, polêmico aquário do Ceará, mas, enfim, eu, sinceramente, acho que isso será um diferencial importante, muito importante para nós. Uma das grandes vocações que a gente tem é o turismo, isso já emprega muita gente. Turismo não é só o hotel, turismo é o restaurante, é o artesanato, é o taxista, é a camareira, é o cozinheiro, é o garçom. Isso tem uma permeabilidade, né? E, enfim, uma multiplicação em muitos setores, e essa é uma vocação, é o setor que mais gera emprego indireto, por real investido nele. E eu digo sempre o seguinte: quem é que conhecia Bilbao antes do Museu Guggenheim, que foi construído lá? Guggenheim era uma cidade industrial, feia, desconhecida, ninguém dava notícia de Bilbao no mundo. Construíram um equipamento, que é o Museu Guggenheim, e hoje Bilbao é referência turística no mundo por conta de um equipamento. Ou começou por um equipamento. E aí eu me conforto também, essa coisa é muito polêmica, o site aí vou divulgar para cuidar de ter mais opinião ainda, botaram no Google não, no YouTube, o filme que foi feito apresentando o aquário. Já tem 30 mil visitas. 30 mil visitas. E aí as pessoas comentam, né? Uns criticam, outros elogiam. Tem muita coisa do ceticismo, um diz, isso não vai ser feito não, isso é para enganar e tal. Tem aquele cético, que para mim é o que mais machuca, que diz assim, não, isso é só para roubar, vão fazer isso para justificar um roubo, não sei o que e tal. Enfim, que a gente sabe que tem a política no Brasil, né? Está com um conceito perante a opinião pública muito abalado. Mas aí um dia desse eu estava vendo um especial, fez 100 anos a Torre Eiffel. Fez 100 anos agora, alguns dias atrás. Não teve uma ação mais bombardeada, mais criticada, protesto de todos os tipos contra a Torre Eiffel. Intelectuais, achavam que aquilo era um absurdo, como é que você vai fazer um monstrengo desse aqui, Paris, isso vai distorcer, é muito dinheiro, enfim, todos os argumentos que se possam levantar foram levantados, e teve manifestações, assim, inclusive conflituosas, contra a construção da Torre Eiffel. Eu vi um documentário agora há pouco tempo sobre isso. Então, isso de alguma forma me conforta. Eu não tenho dúvida de que a grande vocação do Ceará, além de outras tantas, nós não podemos apostar as nossas fichas numa só, mas a grande vocação natural é o turismo. Essa é a grande vocação natural.
Governador, dentro disso aí que o senhor está falando, me diga uma coisa, o que será feito, nós ouvimos falar há poucos instantes, o senhor falar aí, a respeito do aeroporto regional do Aracati, que é um aeroporto super importante, até para integrar regionalmente essa parte atrativa, por exemplo, lá da Canoa Quebrada. O que é que será feito? Não, eu quero saber o seguinte, além disso, o que será feito para incentivar, por exemplo, além da Canoa Quebrada, a Jericoacoara, o que será feito, por exemplo, para incentivar o turismo religioso através de um atrativo, de um ícone, como o senhor falou aí, nacional, que é Padre Cícero, o grande fenômeno do turismo religioso, o grande turismo, por exemplo, do próprio Museu Sacro de Sobral, que poderia ser muito bem explorado, que é um dos pontos realmente fundamentais. Nessa parte, por exemplo, da expressão, porque entre um jogo de uma seleção e outra, o gringo vai gostar ou gostaria de conhecer outras partes do estado do Ceará. Eu sei que o senhor há poucos instantes, IML do tabuleiro é realmente um absurdo. Mas o que será feito, por exemplo, para integrar nessa parte o estado do Ceará no restante do contexto, para a Copa do Mundo não ter o efeito somente na região metropolitana? Claro. Bom, eu repito sempre o seguinte, e vou repetir tantas vezes quanto for necessário. Isso aqui não é um plano plurianual de governo, é um plano plurianual focado na questão da Copa. Nós temos, como eu estava dizendo, uma convicção de que a principal vocação natural do estado do Ceará para gerar emprego, para dar emprego para as pessoas, para dar renda para as pessoas, é o turismo. Porque a gente já tem uma beleza natural. Se a gente fizer o nosso dever de casa, preservando essa beleza natural, a iniciativa privada acreditar, com estímulos também, fazer equipamentos, e o próprio governo também investir, procurando ver onde é que são os pontos críticos, o que é que a gente pode fazer para manter o turista aqui mais tempo, e aí é um equipamento a mais. A referência do Ceará são 2 equipamentos. Você fizer uma pesquisa, aliás, a referência do Nordeste, você perguntar, já foi feita uma pesquisa com turistas do Nordeste inteiro, e eles perguntam, quais são as referências que você tem no Nordeste? Aparece, entre as 5, 2 do Ceará, Beach Park e Centro Cultural Dragão do Mar, entre as 5 principais do Nordeste. Então, equipamento é fundamental, não adianta a gente ter ilusão. Tem coisa que a iniciativa privada, eu vou já chegar lá, deputado Moedas, tem coisa que a iniciativa privada pode fazer, tem coisas que não adianta a gente ter ilusão, não vai fazer. A gente tem que, muitas vezes, se antecipar. Foi por isso que o Ceará fez um porto, antes, sem ter nada, não tinha movimento nenhum, o Estado já fez um porto. Quando a gente está vendo lá no sul do país, no sudeste, os portos se acabando, fila para entrar no porto, a gente fez aqui um porto sem nada, porque a gente tinha que se antecipar. Não é natural que venha para cá as coisas, a gente tem que puxar um pouco e se adiantar, se antecipar para viabilizar de fato as coisas, porque se a gente ficar dependendo só da nossa economia como é muito frágil. Nós somos metade da renda per capita do Brasil, que já não é essas Coca-Cola todas. Então, fazendo a geral sobre o turismo, deputado, eu acredito no turismo, que é uma grande vocação. E esse turismo não se limita só a Fortaleza. Fortaleza é a grande porta de entrada, mas nós queremos, de partida, abrir novas portas de entrada. O que é que eu fiz? Uma primeira coisa que eu fiz, são aquelas coisas que não demandam muito dinheiro, é mais iniciativa. Procurei o governador do Piauí, procurei o governador do Maranhão, vamos fazer um consórcio, o primeiro consórcio do Brasil entre estados, já disse muito de município, para focar na questão do turismo, nesse destino aí, que deve ser trabalhado conjuntamente. O que eu via lá era briga, um falando mal dos outros. Jericoacoara fala mal de Camusim e vice-versa. Onde é que já se viu isso? Né? Os empresários, as pessoas do trade, um falando mal do outro, aquela não empresta, não sei o quê. Rapaz, vocês têm que se juntar. E mais do que os municípios do Ceará, se juntar também os estados. Nós temos Lençóis Maranhenses, o Delta do Parnaíba, a Serra Grande, o litoral de Camusim, o litoral de Jericoacoara. Isso é um paraíso. Isso é um paraíso, isso é um dos destinos mais diversificados e mais belos do mundo. Seria um turismo integrado, então? Não, eu estou falando de algumas coisas. Vou lhe falar sobre todos os que você colocou. Estou colocando primeiro as macroestratégias, né? Então, voltando para a macroestratégia, abrir novas portas de entrada. E o Estado está fazendo esse aeroporto com um apoio importante do Ministério do Turismo e da ministra Marta Suplicy, a quem eu sou grato. O aeroporto de Aracati, que vai ser um aeroporto para avião vir de São Paulo, direto, sem precisar baixar no Pinto Martins.
e um outro também, na mesma proporção, para atender o polo lá, Jericoacoara, litoral leste e litoral oeste, que vai ser ali no limite entre Jericoacoara e Cruz. 2 aeroportos grandes, 1.800 metros de pista para baixar um Boeing, com estação ajeitadinha, digna para um turista chegar, não vai ser suntuosa, não vai ter granito, mas vai ser arrumadinha, climatizada, bonita, digna, assim, proporcional, rústica, com telha de palha aparente, né? Telha mesmo, mas em cima palha, para dar essa ideia de rusticidade, mas com conforto, com dignidade às estações. Turismo de serras, acabei de falar aqui de focar a região lá, litoral oeste, junto com a Serra da Ibiapaba, que tem grandes potenciais, já conhecidos, a Bica do Ipu, a Gruta de Ubajara, Cachoeira do Boi Morto, outras cachoeiras que tem lá, 7 cidades, que está no Piauí, já um pouco abaixo, tudo isso é um complexo muito extraordinário, essa coisa de turismo de esporte, turismo de esportes radicais, de caminhada, de natureza, né? Turismo de natureza não tem destino melhor no mundo do que esse aí. É claro que a gente precisa melhorar equipamentos de hospedagem e melhorar a infraestrutura. Bom, turismo de serra ainda, foca Baturité, e como o Prodetur está fazendo investimentos, nós já inauguramos a estrada de Deserto até Itarema, está sendo concluída de Jericoacoara até Parazinho, de Parazinho até Granja, está praticamente pronta, e estamos construindo de Granja até a Serra Grande, até Viçosa, que integra definitivamente, porque já tem lá a BR-222, tem as estradas do Piauí, integra definitivamente essa questão, essa região, né, esse destino. O aeroporto que nós resolvemos, para ser o aeroporto internacional, não é nacional, é internacional, a partir desse entendimento que a gente deve trabalhar junto, é o aeroporto de Parnaíba. Aí pedimos juntos, o governador do Maranhão, o Wellington, governador do Piauí, e eu pedimos à Infraero, e a Infraero já está fazendo as ações necessárias para que o aeroporto receba um 767. Aí o 767 faz, por exemplo, Roma-Fortaleza. E a pista tem que ter 2.500 metros. Para receber um 767, para receber um 737 aqui a 1.800 metros, resolve. Então, está pensado para lá. E o Prodetur foi focado em infraestrutura para o litoral oeste do estado. O que é que ficou descoberto nessa lógica? O turismo de serra e o litoral oeste. Aí nós estamos com um projeto já em estágio bastante avançado, que é o Prodetur Nacional, que vai investir no litoral leste, de Capuí até Fortaleza, no maciço do Baturité e na Serra Grande, 250 milhões de dólares. Então, 500, o dólar está caindo muito, algo em torno de 500 milhões de reais só para investimento turístico nesses três destinos. E investimento em turismo religioso, o Estado já está executando, nesse momento, o Caminhos de Assis, que é um caminho, uma rota de peregrinação, que vai de Maranguape até Canidé. Estamos lá com ação para reformar o entorno da estátua de São Francisco, e o Estado está em negociações para adquirir toda a área do entorno, para que não permita que seja, vamos dizer assim, degradada a área no entorno da estátua de São Francisco. Para o Cariri, o deputado Eli, que Crato tenha lá na linha de turismo religioso também, uma estátua de Nossa Senhora de Fátima, e a minha mulher é devota e ficou buzinando no meu ouvido o tempo todo, só se aquietou quando eu atendi o pleito do deputado. Nós estamos já contratados, eu não dei a ordem de serviço ainda formal, mas já está em obra, já é para estar em obra. O Centro de Convenções do Cariri, que vai ser lá no Crato, né, como a gente está nesse período ainda de dor por conta de vítimas de enchente e tal, não faz sentido a gente fazer festa agora, vamos deixar as coisas se
equacionarem para fazer lá um evento marcando esse centro de convenções lá do Cariri. Tem um projeto, que é um financiamento do Banco Mundial, que prevê muitos investimentos, boa parte deles em turismo, específico na região do Cariri, e eu estou negociando, tem sido um parto difícil de acontecer, mas para o Estado assumir tanto o Centro de Apoio ao Romeiro, como a Praça de Apoio ao Romeiro, que demandam aí, estimo, investimentos ainda da ordem de 20 a 25 milhões de reais para que estejam prontos, né? Governador. De maneira que... e tem muitas ações pontuais, né? Agora, enfim, o mais é feito no... Governador, só nesse contexto, talvez esteja até fugindo aí do foco, mas aproveitando essa oportunidade, com relação à questão do aeroporto regional do Cariri, que já passou a mensagem aqui dessa casa, já foi aprovada por nós, os equipamentos já foram transferidos, para a União. Isso é um sentimento regional da importância e da grandeza daquele equipamento. O que é que o senhor tem, Vossa Excelência tem, para informar para o Cariri, para o Juazeiro, que fica nessa ansiedade da pressão que o Estado pode fazer agora para a Infraero começar os investimentos naquele aeroporto? Bom, deputado Wax, pelo menos uma vez por mês, eu sinto na pele, né, e vejo com os próprios olhos o problema que é hoje o subdimensionamento da estação de passageiros do aeroporto regional do Cariri. Está desconfortável, superlotação, muitas linhas operando e até às vezes coincide horário, isso causa um desconforto terrível. Bom, Vossa Excelência mesmo deu testemunho, aquilo que era da responsabilidade do Estado de passar a doação, regularizar as terras, porque não estavam regularizadas, o Estado teve que ir atrás, nós tivemos que ir atrás de regularizar áreas que já eram cercadas, mas não tinha a escritura. E a União é muito rigorosa nessa coisa, até para você doar, né? Eles querem que tenha lá toda a questão documental. Fizemos tudo isso, mandamos para a Assembleia aprovou, já mandamos para a SPU, que é quem faz o controle, mas, ao que me consta, até hoje a SPU não homologou ainda o recebimento. Eles botam banca para receber, depois de todas as exigências cumpridas. Mas, isso num campo. No outro campo, nessa mesma visita, não sei se Vossa Excelência estava aqui, quando eu falei de uma visita que o presidente da Infraero fez, a rigor, eu tinha pedido a ele uma audiência para tratar do assunto, começou do assunto aeroporto de Juazeiro. Eu pedi a audiência dele para isso, porque há um tempo atrás eu estive lá em companhia de vários deputados federais, e acho que alguns deputados estaduais, o prefeito de Juazeiro na época foi também, e nós fomos levar a ele essa questão. Olha, o aeroporto está subdimensionado, isso está terrível, isso causa um problema enorme e tal, um aeroporto que tem um volume de passageiro muito grande, e quando foi feito era para nada, para aeroportozinho desse que não tinha nem voo regular. E, na época, o presidente da Infraero disse, olha, faça o seguinte, quanto é que custa? Custa aproximadamente 30 milhões, fazer um novo terminal. Arranjem 10, que eu coloco 20 daqui. Aí o Pimentel, o deputado Pimentel, fez pessoalmente, foi relator do orçamento, pessoalmente fez um trabalho e conseguiu colocar no orçamento da União 10 milhões de reais do ano passado. E, enfim, eu estava vendo se acabar o ano, aliás, tinha se acabado o ano, eu queria saber se esses 10 milhões tinham sido empenhados e queria retomar o assunto com ele. Nesse intervalo, é bom que a gente mudou o presidente da Infraero. Mudou o ministro e mudou o presidente logo depois, um tempo depois, mudou o presidente da Infraero. Então, quando eu pedi a audiência, ele disse, não, governador, eu estava querendo mesmo fazer uma visita e eu vou aí no seu gabinete. Aí, foi lá o Bismarck, acompanhou a visita, ele falou dos investimentos em Fortaleza, do aeroporto Pinto Martins, e disse que vai fazer o lá de Juazeiro. Aí abriu as plantas, mostrou para a gente todo o plano diretor do aeroporto, que prevê a estação, prevê uma ampliação mais, pediu até que a gente adquirisse mais uma área, ou decretasse de utilidade pública mais uma área, porque ele tem um plano de longo prazo para o aeroporto.
E aí, sim, presidente, mas e o projeto? Já tem? Eu puxando ali para ver alguma coisa assim mais firme. Eles, olha, nós vamos, não se preocupe com isso, porque nós vamos pegar o mesmo projeto de Santarém, Santarém, no Pará, que é o que nós queremos padronizar para esse aeroporto com volume aí de passageiro da ordem de 300 mil, não é isso? Na ordem de 300 mil. Hoje o Juazeiro tem 100 mil por ano, o aeroporto vai ser feito, dimensionado para 300 mil, 3 vezes o que tem. Então o projeto já está pronto, é padrão, e vamos fazer. Pronto. É essa a posição que eu tenho a dar. Vai fazer.